Começamos agora a sessão final da 10ª Jornadas Bolivarianas. Queria aproveitar esse momento para fazer um rápido balanço desses 3 dias. O Instituto de Estudos Latino-Americanos é um instituto criado aqui na nossa universidade pelo ex-reitor Lúcio Botelho. O Instituto, no entanto, ainda não possui na estrutura universitária orçamento, de tal maneira que todas as nossas iniciativas devem ser iniciativas que buscam financiamento permanente na CAPES, no CNPq, na FAPESC e, eventualmente, o apoio da reitoria. Somente nos últimos 2 anos, contamos para as jornadas bolivarianas com apoio da reitoria. Em todas as edições anteriores, tudo que fizemos, convidados de 10, 13 países da América Latina, foi feito com o esforço de uma pequena e aguerrida equipe que luta contra vento e maré no ambiente universitário dominado pelo academicismo, hostil à reflexão crítica e que tenta por todos os meios caricaturar a reflexão sobre a América Latina. Queria mencionar para vocês que, para os nossos convidados e para aqueles que não acompanham sistematicamente, como nós o fazemos, que a imprensa aqui de Florianópolis fez uma sistemática operação durante toda essa semana, numa tentativa de caricaturar e satanizar as jornadas bolivarianas. Contou com o apoio da imprensa nacional, de uma conhecida revista, que inclusive mandou uma jornalista aqui, eu diria, não entrevistar o presidente do IELA, mas era quase uma investigação sobre o Instituto. Ela quase não foi recebida aqui em Florianópolis por ninguém, mas nós tomamos a decisão no Instituto que eu a receberia. Não temos nada para esconder, ao contrário, temos tudo para mostrar. E eu fiquei pensando que se nós tivéssemos uma jornalista tão interessada num tema quanto esteve no IELA, estivesse interessada, por exemplo, nos grandes contratos com os ministérios, estivesse interessada no tema da contratação da dívida externa, se tivesse interessada tanto quanto está interessada na vida do IELA, na vida dos juízes, dos tribunais, do sistema carcerário, das universidades privadas, da igreja, de todas as instituições da nossa sociedade, eu temo que o jornalismo seria uma séria ameaça à República. Mas nós tivemos o privilégio, essa semana, de sistematicamente ser escrutinado, e eu diria, naquilo que George Orwell chamou, e depois Noam Chomsky, com muito mais propriedade, e uma figura do trabalhismo inglês, chamado John Robson, chamou uma operação de manufaturar a opinião pública contra o Instituto e, em especial, contra as jornadas. Nós nem nos preocupa, nem nos orgulha. Tocamos a vida contra vento e maré, já pegamos tempos muito mais difíceis, de tal maneira que o que temos aqui o que eu quero dizer é que essa pequena comunidade de professores, estudantes e técnicos que tocam ela, já tem musculação suficiente para remar contra a maré.
mesmo quando é particularmente pesado, como foi essa semana. Foi muito importante para nós, e o que eu queria mencionar aqui, antes de começar essa sessão, foi muito importante para nós a grande presença de público, que vocês viram aqui durante todos os dias, com a única exceção de hoje, que, digamos, ainda não está completamente tomado o auditório, mas todos os dias as sessões estiveram completas, uma curiosidade dos estudantes, dos técnicos, de muita gente da comunidade que vem assistir às jornadas que nós defendemos como uma tradição para nós muito cara, muito preciosa, que já trouxe para Florianópolis, a Santa Catarina, o melhor da intelectualidade crítica da América Latina, que já cumpriu em grande medida esse objetivo estratégico do Instituto, que é uma latino-americanização das ciências sociais no Brasil. Estamos todos muito felizes, muito cansados e muito felizes com a conclusão de mais uma jornada. Queria novamente agradecer a presença de todos vocês. Veio gente de várias universidades do Brasil, gente da UNOESC, gente da URGS, gente da Universidade Federal do Paraná, gente da Universidade Federal de Pernambuco, gente da Unicamp, veio gente de várias universidades participando. Quer dizer que foi a jornada que mais teve apresentação de trabalhos da UNILA, de Jequitinhonha, de várias universidades brasileiras. E nós tivemos as apresentações à tarde aqui dos trabalhos, e foi uma gratíssima surpresa que tivemos uma grande submissão de trabalhos cuja origem era o Paraguai, e que temos estreitado relações cada dia mais, quer dizer, faz parte dessa projeção do IELA na América Latina. Vamos reunir em breve para fazer um balanço da jornada, escolher o próximo tema. Vocês já estarão todos convidados. Nessa última mesa, eu queria convidar para compô-la o professor Nilson Araújo de Souza e o professor Jaime Osório. Queria mencionar que esteve conosco aqui nos apoiando num projeto que não é episódico, que é o Nelsinho Rolim, da editora Insular, que está realizando conosco, que realiza conosco um conjunto de projetos, não só a coleção Pátria Grande, mas sobretudo um conjunto de projetos que vocês puderam ver essa semana. Nós lançamos aqui 4 livros. Nos orgulha muito que um depoimento para todos nós muito precioso, de 2 jornalistas que lançaram livros sobre a Colômbia, um país com o qual nós temos fronteira e que ignoramos imensamente. 2 jornalistas que deram um depoimento ultra valioso aqui, porque eles tomaram contato com a jornada bolivariana, um deles, o Rodrigo Chagas, precisamente quando eram alunos do Colégio Aplicação. E não soltaram mais esse osso latino-americano, de tal maneira que, quando você pensa naquela garotada que esteve aqui conosco, vindo do Colégio Aplicação, e depois vê um jornalista formado pela UFSC dizendo: olha, estamos apresentando aqui um livro sobre a Colômbia, é muito gratificante para nós, muito gratificante saber que esse é um trabalho lento, diria de longa duração, que a gente quer concluir no breve espaço das nossas vidas. Não queremos ser vitoriosos daqui a 80 anos, nós queremos ser vitoriosos muito rapidamente, e que faz parte desse projeto, que é o projeto mais antigo da história da Universidade Federal de Santa Catarina, em relação a um país latino-americano, que é o Projeto Córdoba, um projeto de intercâmbio dos alunos do Colégio Aplicação, que vão para Córdoba todo ano, e recebemos aqui todo ano os alunos de Córdoba, na Argentina, Córdoba, berço da Universidade Moderna, com a grande reforma de Córdoba,
que inaugurou a Universidade Moderna e sacudiu da Universidade Latino-Americana o colonialismo que a marcou, em alguns casos, por quase 3 séculos. E inaugurou a Universidade Moderna. A pedido aqui do professor Valdir Rampinelli, não por minha iniciativa, queria registrar que não lançamos, mas está aqui o livro Crítica à Razão Acadêmica, reflexão sobre a Universidade Contemporânea, que reúne um conjunto de artigos sobre essa razão acadêmica que lamentavelmente nos governa, e tudo que o Nelsinho está apresentando aqui está sendo vendido pela metade do preço nessas jornadas. Eu não sou, vocês estão vendo, muito bom para vender, mas essa é a intenção. Queria justificar a presença da Vânia Bambirra, personagem para nós da mais alta importância, razão pela qual ela figura como o segundo tomo da Revolução, da coleção Pátria Grande, com um livro preciosíssimo que é o Capitalismo Dependente Latino-Americano, apresentado aqui pelo Fernando Prado, que fez um apanhado da sua obra. Nós tivemos um problema de comunicação sobre a passagem com a Vânia Bambirra, razão pela qual ela está ausente aqui desse evento. Lastimamos a sua ausência e tenho certeza que vamos poder contar com a Vânia para outros eventos em futuro muito próximo. Em substituição à Vânia, e em função das polêmicas que surgiram essa semana aqui, do acirrado debate sobre a teoria marxista da dependência, tomei a iniciativa de convidar o Jaime Osório para dividir essa mesa. Jaime Osório, que vocês já conhecem, chileno, radicado no México, professor da Universidade Autônoma Metropolitana, autor de uma vasta obra sobre sociologia crítica na América Latina, e está aqui à minha direita um querido amigo, Nilson Araújo de Souza, que me permitam dizer, sem o formalismo acadêmico, eu tenho certeza que ele dispensa, me permitam uma breve nota pessoal que tem íntima relação com o precioso trabalho de Nilson Araújo de Souza. Quando era estudante de economia aqui, no século passado, foi efetivamente no século passado. Todos vocês nasceram no século passado. Li na graduação uma tese que se chamava Crise e Luta de Classes no Brasil. Era uma tese de doutorado do Nilson Araújo de Souza, que circulava ainda durante a ditadura aqui em fotocópia. E no período de início da democracia restringida que nós temos hoje. Eu não conhecia o Nilson Araújo de Souza, vim a conhecer tempos depois. A tese é uma tese extraordinariamente importante, uma tese que fez uma crítica sistemática a alguns dos principais economistas brasileiros, entre os quais uma crítica muito criteriosa e muito acertada à economista Maria da Conceição Tavares. Uma tese que me estimulou intelectualmente, estimulou possivelmente uma geração de economistas formada aqui. Depois essa tese foi publicada na forma de livro, não completamente, mas em capítulos que o Nilson publicou, na vasta obra que o Nilson Araújo tem. Ele agora é professor da UNILA, e foi orientando do Rui Mauro Marini na Universidade Nacional Autônoma do México. E, se não estou equivocado, foi a primeira tese de doutorado defendida na divisão de estudos de pós-graduação em economia na UNAM, que é, quer dizer, um brasileiro num programa que tinha uma orientação claramente crítica, e o Nilson jamais abandonou essa fronteira do exercício crítico em economia, que é tão difícil quanto em literatura, em história, em política, em sociologia, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Já esteve em outros eventos aqui na universidade. Quando militávamos no Movimento Estudantil, convidamos o Nilson várias vezes para vir a essa universidade. É um prazer
tê-lo aqui, de tal forma que hoje o Nilson vai abrir essa exposição, essa reflexão final, balanço e perspectivas da teoria marxista da dependência, e depois nós vamos ouvir uma vez mais o Jaime em função desse clima de polêmica que se estabeleceu aqui sobre a teoria marxista da dependência, que é muito gratificante para nós, muito gratificante. Quer dizer, os seminários na Universidade Brasileira estão marcados por quase um grupo, por um sentimento de coleguismo que impede o exercício da crítica, e é muito ruim. A crítica teórica sobre temas relevantes, esse coleguismo orienta o ingresso nos cursos de mestrado, de doutorado. Muitas vezes essas preferências orientam os concursos públicos das nossas universidades, de tal maneira que esse espírito de crítica sobre a teoria marxista dependente que se estabeleceu aqui é para nós uma conquista teórica muito importante das jornadas. Então, sem me alongar mais, o Nilson tem direito aos seus 50 minutos, e em seguida ouviremos o Jaime Osório. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer ao Nildo, meu amigo de longa data, não apenas pelo convite, mas pela apresentação. Que ele fez uma apresentação equilibrada. Ao mesmo tempo que falou que eu estava à direita dele, falou que aprendeu marxismo na minha tese. Então, isso é uma defesa bem equilibrada. Tá? Eu queria aproveitar para parabenizar não apenas o Nildo, mas a toda a equipe do IELA, representada na pessoa não está aí, a Elaine, né? E os demais, pelo sucesso do evento. Eu cheguei hoje, já participei hoje de manhã, mas me informei de como é que foi nos outros dias. Mas, para mim, a principal demonstração do sucesso do evento foi a tentativa de denegrir o evento feita pelo inimigo através dos meios de comunicação. E aí me lembrou um fato que ocorreu com o primeiro parlamentar operário da história, chamado Augusto Bebel, que era do Partido Social Democrata Alemão e era marxista, amigo de Marx. Um dia ele estava fazendo um discurso no Congresso da Alemanha e de repente ele percebeu que toda a bancada conservadora estava aplaudindo. Ele achou estranho, olhou para trás, de repente era alguém que estava chegando para soltar para ele, viu que era para ele mesmo. E aí usou a seguinte frase: ô Bebel, ou estás ficando caduco, ou disseste uma grande besteira. Para ser elogiado pelo inimigo, tinha que ter dito uma grande besteira. Então, quando é criticado pelo inimigo, então é sinônimo de que a coisa está indo bem, né? Eu queria também lamentar a ausência da Vânia, o fato dela não ter podido vir. Todo mundo sabe o papel importante que ela cumpriu na elaboração da teoria marxista da dependência. Eu, particularmente, tenho uma relação pessoal com ela, fomos colegas de doutorado, e aí fui aluno dela. Quando chegamos no México, um grupo de estudantes brasileiros organizou um curso chamado Estratégia e Tática em Marx, Engels e Lenin. E esse curso foi dado a parte de Marx e Engels pelo Teoton e a parte de Lenin pela Vânia. Tinha saído a obra completa de Lenin em espanhol e a Vânia tinha lido toda a obra completa de Lenin, 50 e tantos volumes. Era a única pessoa que eu conheço que leu toda a obra de Lenin e tal. E realmente foi um curso muito bom, né? Ao mesmo tempo que ela fazia o doutorado, ela dava esse curso para a gente e tal. Então eu queria lamentar, eu estava até comentando que sempre que eu vou participar de um evento com a Vânia, a gente nunca se encontra. E dessa vez a gente ia se encontrar, e a gente sempre vai em dias diferentes, tá? Ia se encontrar, infelizmente não deu, né? Bem, eu estou entendendo que um dos significados desse evento
é resgatar a teoria marxista da dependência para entender o momento presente no sentido de transformá-lo. Né? Resgatar no sentido que o Marini registrou no livro dele que chama América Latina, Dependência e Integração, em 92. Segundo ele, o resgate da teoria marxista da dependência devia ser feito de forma a resgatar a sua essência e, ao mesmo tempo, superar suas insuficiências. Né? Porque a realidade muda, tem momentos de transformação e significa que tem que entender o novo momento. Né? Eu vou fazer a minha fala com esse objetivo, né? De contribuir nesse esforço que eu senti que está sendo feito aqui, inclusive tentando entender questões novas que não estavam colocadas pela teoria da dependência, classicamente, mas são questões novas que estão colocadas para a nossa compreensão. Né? Gostei muito hoje de manhã da palestra da Roberta, exatamente porque tentou entender a questão agrária a partir da teoria da dependência. Né? Bem, antes de entrar nesse resgate, eu gostaria de fazer alguns registros. Né? O primeiro registro, os teóricos marxistas da dependência, e particularmente o Marini, são de um tipo de intelectual que existia, era mais comum nos anos 50 e nos anos 60 do que agora, que é o intelectual revolucionário, que é o intelectual engajado, o intelectual que elabora o conhecimento, adquire o conhecimento para transformar a realidade. Naquele sentido que o Marx tinha dito numa das teses sobre Feuerbach, até agora cuidou-se de interpretar o mundo, os filósofos cuidaram de interpretar o mundo, trata-se agora de transformar o mundo. Né? Então é um intelectual dessa natureza. Quando eu escolhi, busquei o Marini para ser o meu orientador de tese, na primeira metade dos anos 70, foi exatamente por essa característica, não foi só pela elaboração teórica dele, também por isso, mas por essa característica que ele tinha, que vinha desde os anos 60 aqui no Brasil, quando foi um dos fundadores da Organização Marxista Política Operária, mais conhecida como POLOP, depois a sua militância no MIR, no Movimento de Esquerda Revolucionária do Chile. Então ele sempre colocou o conhecimento a serviço da transformação revolucionária. Né? Isso é um destaque fundamental que eu gostaria de fazer. Né? Segundo, eu sinto, já disse isso em outros momentos, que ressurge com toda a força a teoria marxista da dependência na América Latina como instrumento de interpretação da realidade do momento atual. Né? E não foi sempre assim. Quando eu tive contato pela primeira vez com essa teoria, no começo dos anos 70, ditadura Médici, eu fazia o mestrado no Rio Grande do Sul, está aqui o Dávila que acompanhou esse processo e tal. Naquela época, a gente lia clandestinamente, eu li o livro do Marini, o livro 2, principais, principalmente Revolução e Dialética, em mimeógrafo clandestinamente, e o livro da Banha também mimeógrafo clandestinamente. Né? Então, eles eram condenados, não podiam voltar ao Brasil, eles exilados e condenados. Né? O Marini, se eu não me engano, tinha condenação de 17 anos, não podia voltar ao Brasil. Então a sua obra era banida aqui no Brasil. Né? No momento em que se abre a possibilidade da obra ser divulgada, que era com a anistia, depois do processo, como é que você chamou, de democratização restringida, né? Havia a possibilidade de começar a divulgar e traduzir a obra do Marini. Nesse momento, o ex-sociólogo Fernando Henrique publica, junto com o Zé Serra, um texto que tentava deformar a obra para poder criticar. Né? E publicou, lá no México, a revista Mexicana de Sociologia teve a hombridade de entregar o texto primeiro para o Marini responder, e publicou as duas versões. E não sei como o Marini conseguiu em tão pouco tempo escrever e responder com a profundidade com que respondeu. Né? Mas aqui só publicaram a versão do Fernando Henrique. E isso ajudou a consagrar a ideia de que o pai da teoria da dependência é o Fernando Henrique. Ainda hoje se espalha pelas universidades brasileiras que o pai da teoria da dependência é o Fernando Henrique. Mas, na verdade,
ele é o pai da apologia da dependência, não da teoria da dependência. Aí depois vem toda essa emergência e apogeu do neoliberalismo, que chegou a ser chamado de pensamento único. Eu nunca achei que fosse pensamento único, que eu sempre divergi, e eu faço parte da sociedade, da comunidade que pensa, então como eu sempre divergi, o pensamento não era único. Tinha outros também que divergiu, e eu era chamado por isso de dinossauro. Depois que eu vi aquele filme do dinossauro para criança, que é o dinossauro com a cara boa, eu passei a gostar de ser chamado de dinossauro. Bem, mas aí com a crise do neoliberalismo, não significa que ele já está enterrado, não está. Muita gente achou que com a crise, tanto no final dos anos 90, começo dos anos 2000, aqui na América Latina, começa a crise mais geral, que na verdade o ressurgimento da crise mais geral, estrutural, que o imperialismo, que o capitalismo vem desde o final dos anos 60, com essa crise nem só retornou o estudo, o interesse em estudar o marxismo, como particularmente aqui na América Latina, a teoria marxista da dependência. E é nesse sentido que eu acho que há esse interesse. Eu tenho sido convidado, como nunca na minha vida, para dar palestra pelas universidades, pelos lugares por aí afora, participar de bancas, que exatamente tem como tema algum estudo sobre a teoria marxista da dependência. Né? Bem, essa é a terceira questão que eu queria colocar. Uma outra tem a ver com o contexto histórico que surgiu a teoria. Surgiu segunda metade dos anos 60, começo dos anos 70. Que momento era aquele? Era o apogeu da onda larga de pós-guerra da economia capitalista mundial, que foi um dos períodos mais intensos de expansão do capitalismo a nível mundial, e, ao mesmo tempo, o apogeu significou um processo profundo de penetração do capital, basicamente do capital estadunidense, das transnacionais estadunidenses na América Latina, tinha que refletir sobre aquele momento, e ao mesmo tempo o momento do início da crise, dessa onda larga, que para captar esse processo, o Marini, eu contribuí com a elaboração desse conceito com ele, e tem trabalhado bastante sobre isso, Jaime Osório, né? O padrão de reprodução do capital, ou seja, o padrão de reprodução do capital de pós-guerra tinha chegado ao apogeu e tinha começado a entrar em crise, né? Bem, esse é um dos contextos importantes, né? Mas há um dado, ou seja, no momento em que se acirra a dependência, com a penetração massiva do capital estrangeiro na região, né? E particularmente no processo industrial, né? Isso automaticamente dava elementos para poder buscar entender essa nova realidade, né? Ao mesmo tempo se implantavam as ditaduras militares na região, né? E isso aí teve tem aquela frase que o povo costuma dizer, que há males que vêm para bem. É claro que a ditadura sempre é mal, a ditadura militar sempre é mal, a ditadura militar a serviço do imperialismo pior ainda, né? No entanto, teve um efeito positivo que permitiu que se juntassem no Chile, e foi aí que o Jaime Osório teve contato com o Marini pela primeira vez no Chile, foi já? Permitiu que se juntasse no Chile boa parte da intelectualidade jovem da América Latina, que saiu dos seus países, se juntaram no Chile e começaram a pensar sobre essa nova realidade, né? E isso ajudou a elaborar a teoria da dependência, particularmente na sua versão marxista, né? Tem também um referencial teórico, né? A teoria marxista da dependência tem como elementos mais teóricos, né? Referência teórica mais atrás, a teoria do imperialismo, na sua elaboração de Hilpert, Lênin, Bukharin, né? Um pouco Rosa Luxemburgo, né? Tem elementos também da elaboração sobre a economia mundial do Paul Baran. Se tivesse aqui o Marcelo, ele ia dizer que era ricardiano, não é isso? Que é ricardiano, Paul Baran.
era muito difícil ter um pensamento crítico durante a Guerra Fria, durante toda a perseguição que foi feita aos setores progressistas nos Estados Unidos nos anos 40, nos anos 50. Eu acho que o Baranha possui, apesar de eu ter muita divergência com eles, eu também critico eles na minha tese, mas eu respeito pelo trabalho que eles fizeram e tal, né? E o Marini cita algo que pouca gente cita como um referencial atávico desse esforço de pensar a América Latina do ponto de vista marxista, entendendo que tem especificidades próprias da América Latina. Ele cita o Mariátegui e o Aya de la Torre na sua fase inicial, né? Lá nos anos 20. Né? Então tem uma história anterior, né? Havia um esforço de pensar a América Latina a partir de um pensamento que partisse das teorias gerais, mas incorporasse elementos específicos. Havia o esforço da CEPAL, mas tinha limitações do pensamento da CEPAL. E uma das limitações é claramente colocada pelo Marini e pelos demais teóricos da dependência, que era a crença na possibilidade de superar a dependência através da emergência do chamado capitalismo autônomo pela via da industrialização, né? Os PCs, que fizeram esforço de teorização, né, na época, estavam imbuídos de uma ideia que com aquela ideia não iam conseguir entender em profundidade a América Latina, que era de que a América Latina era semelhante à Ásia, né? E não era. Para ele fazer semelhante à Ásia, aí vinha a questão da busca de interpretar, colocando não apenas a questão do imperialismo, mas também a questão dos chamados restos feudais da sociedade latino-americana. E daí a proposta de revolução democrática burguesa, antifeudal e anti-imperialista, porque já que tinha restos feudais, tinha que ser antifeudal e tal. Então é nesse contexto que surge o pensamento da teoria marxista da dependência, né? Eu vou destacar, eu não vou expor o conjunto da teoria, porque não cabe, né? Já foi debatido aqui bastante esses dias, vocês conhecem, mas vou destacar alguns elementos que me permitem chegar onde eu quero chegar na questão do momento atual, de ver o momento atual. Primeiro elemento básico da teoria marxista da dependência é a ideia de que, para entender a realidade latino-americana, tem que se partir da realidade mundial, né? E entender que a dependência é a inserção subordinada no contexto da economia mundial, no contexto do capitalismo, no contexto do imperialismo, né? E a partir daí, a ideia, conforme a frase do Marini, de que aqui se desenvolveu um capitalismo sui generis. Ou seja, aqui se reproduziam as leis do capitalismo como ocorre ao nível mundial, só que de maneira sui generis. O que significava esse sui generis para Marini, né? Significava que essas leis se desenvolviam aqui de maneira exacerbada. As contradições aqui se exacerbavam mais do que ao nível... Eu vou dar a demonstração disso aí ao longo da nossa conversa, né? De maneira exacerbada. Então, quer dizer, não é que aqui não funcionasse a lei do lucro, da mais-valia, do salário, de como formar o trabalho assalariado, funcionava, como também funcionava nas economias centrais, só que de maneira exacerbada, né? Bem, e aí o primeiro elemento para poder definir essa questão da exacerbação das leis econômicas do capitalismo é a transferência de valor, né? Que já havia sido percebido pela CEPAL de outra forma, né? É a transferência de valor da periferia para o centro, né? Que o Marini caracterizou claramente como não sendo uma transferência de valor no geral, transferência de uma parte do valor, que é a mais-valia, né? Uma transferência de parte da mais-valia para o centro, né? A CEPAL já tinha colocado isso, analisando o que ela chamou, a partir do Prebes, de deterioração dos termos de intercâmbio. Se a queda da relação de troca da periferia com o centro, isso aí determinaria uma transferência crescente de valor da periferia para o centro, né? Não se trata apenas da deterioração dos termos de intercâmbio, não se trata apenas de que a situação vai piorando. Se trata de que já na origem já se transfere.
já se transfere valor. Né? Não é que só vai transferir quando deteriorar os termos de intercâmbio, como achava a CEPAL. Né? Já na URI se transfere. E aí o Marini trabalhou com a ideia de um intercâmbio desigual. O intercâmbio já é desigual na origem. Né? E isso começou a ser desenvolvido o intercâmbio desigual, sobretudo a partir de meados do século XIX, quando se instaurou no mundo a chamada Divisão Internacional do Trabalho, em que a Inglaterra inicialmente produzia e exportava produtos industriais e o conjunto do mundo, sobretudo a chamada periferia, produzia e exportava produtos primários. Né? Então, mesmo antes de implantar-se, de consolidar-se o imperialismo, como Lenin diz, a partir do último quartel do século XIX, já antes, já havia transferência de valor, de mais-valia da América Latina, da periferia para o centro. Né? Isso Marini destaca e analisa por quê. Não vou entrar em todos os detalhes, basicamente, a periferia vendia seus produtos abaixo do valor e comprava do centro os produtos acima do valor. Né? A razão básica é o fato de que na periferia existe uma composição orgânica do capital, ou seja, um gasto com máquinas, equipamentos, matérias-primas sobre o gasto com força de trabalho menor do que no centro. Né? Bem, não cabe a gente entrar em todo detalhe porque isso ocorre. Né? Bem, mas o Marini coloca inicialmente isso, a transferência se dá pela via do intercâmbio desigual, mas não apenas pela via do intercâmbio desigual. Quando se consolida, se desenvolve e consolida o imperialismo, a partir do último quartel do século XIX, se dá também a transferência pela via da remessa de lucros, pela via da remessa de juros. Via da remessa de juros pelo endividamento externo, que a boa parte da nação latino-americana vivenciaram. O Celso Furtado chega a dizer que quando da Grande Depressão, só teve um país na América Latina que não fez a moratória da dívida externa. Cadê o Juan, lá da Argentina? Está lá atrás? A Argentina foi o único país que não fez, segundo o Celso Furtado, a moratória da dívida externa. Lá na década de 30, os demais países fizeram. Mostra que gravidade havia chegado já a questão do endividamento externo na década de 30. Né? E o que isso significava em termos de transferência de valor da periferia para o centro. Né? Mas também a transferência de valor pela via da entrada de capitais para adquirir empresas aqui dentro, adquirir minas, adquirir mais tarde fábricas. Né? Então a transferência de valor pela chamada remessa de lucros. Né? Bem, então esse é um elemento fundamental para entender a dependência. Para alguém demonstrar para mim que não existe dependência, vai ter que demonstrar que não existe transferência de valor. Né? Hoje, o Nildo não me fez uma crítica que ele costuma fazer, mas eu vou responder agora. Ele diz o seguinte, que ele começou a falar, mas falou só a metade. Ele disse que eu publiquei da minha tese de doutorado, publiquei quase toda, mas a parte que eu criticava a turma da Unicamp, eu não publiquei. E segundo ele, porque eu fiz uma conciliação com o reformismo da Unicamp e tal. Então, para reparar isso, né, na década de 90, governo Fernando Henrique, eu convidei o João Manuel, que é amigo meu, pessoal, tal, o João Manuel Cardoso de Mello, para dar uma palestra no evento que eu organizei. Pleno governo Fernando Henrique, processo de desnacionalização, privatização, etc. Né? Aí teve uma hora que ele depois de várias colocações que demonstravam que havia dependência, que havia imperialismo, né? Que eles trabalhavam com a ideia... Aqui alguém fez mestrado, doutorado na Unicamp? Não. Só a Dilma, né? A Dilma fez. Bem, então, porque eles trabalhavam com a ideia do chamado endogenismo, ou seja, a acumulação de capital no Brasil haveria assumido um papel de dinâmica própria que não estava condicionado pela sua inserção nos marcos do imperialismo a nível mundial. Né? Mas aí, nessa palestra, ele colocou o seguinte, depois de vários registros por parte dele mesmo que havia imperialismo, né? Aí ele falou... Pois é, Nilson. E nós que achávamos que o imperialismo não existia mais.
Aí eu falei, nós não, cara pálida. Você, porque eu nunca achei que não existia mais. Vocês que achavam que você gosta de endogenismo e tal, que o Marinho critica nesse texto. Essa questão colocada da transferência de valor pelos teóricos da dependência, existe hoje ou não existe? Piorou ou melhorou? Né? Os dados, eu vou pegar o dado do Brasil, mas se for pegar da América Latina, inclusive nos países que estão vivendo um processo de mudança, como os países dos Andes, Equador, Bolívia e Venezuela, esse problema também existe, basicamente na área de recursos minerais e de petróleo, etc. Esse problema que eu vou colocar. Né? Ocorreu um processo violento, como talvez nunca na história, o Lula gosta de dizer nunca na história desse país, como talvez nunca na história desse país, processo violento de desnacionalização da economia brasileira dos anos 90 para cá. Né? Porque a partir de 74 até 84, havia diminuído o papel, o peso do capital estrangeiro no Brasil. Né? Aí fica aquele período de crise, o governo Sarney, depois período de crise, dos anos 90 em diante, é um processo violento de crescimento do capital estrangeiro no Brasil. Eu não gosto de anotar muitas coisas, até tinha falado para o Jaime Osório que não ia trazer nenhuma anotação, mas isso aí é uma cifra importante que eu acho importante colocar. 1995, o estoque de capital, de acordo com o Banco Central, o estoque de capital estrangeiro medido no Brasil, capital estrangeiro não sob a forma de empréstimo, mas sob a forma do capital fictício, especulativo e tal, capital que está na esfera produtiva. Né? E por uma medição que é insuficiente, porque eles medem pelo capital que entra, e que sai, aí tem um líquido, ele não calcula quando o capital realiza um novo investimento e aí amplia o tamanho dele e tal. 95, 41,7 bilhões de dólares. 2000, 103 bilhões, mais do que duplicou em 5 anos. 2005, 165,8 bilhões de dólares. 2010, 579, sob uma determinada forma de medição e sob outra, 670 bilhões de dólares. Bem, saiu de 41 bilhões para 670 em 2010. 2011, 688 bilhões de dólares. Setembro de 2013, 845 bilhões de dólares. Então saiu de 41 bilhões em 95 para 2013, 845 bilhões de dólares. Significa 20 vezes mais. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E isso não está ocorrendo só no Brasil. Isso mostra o grau de desnacionalização e, consequentemente, da exigência de remessa de lucros, da drenagem de mais-valia, da drenagem de valor para o centro. Tá? Bem, há quem diga que tudo bem que isso esteja ocorrendo nessa esfera, mas na área do intercâmbio desigual, que isso não existiria mais, intercâmbio desigual, porque o preço, no período recente, o preço das commodities, dos produtos básicos, né, exportados pela América Latina, estariam em elevação, e que por isso aí teria anulado o intercâmbio desigual, etc. Né? Eu acho o seguinte, não se pode, a partir de uma conjuntura específica, que tem causa específica para entender, querer entender a estrutura geral da relação de troca entre a periferia e o centro. Né? Já houve momentos que houve isso aí no passado. Final dos anos 60, começo dos anos 70, houve uma melhora significativa dos termos de intercâmbio entre a periferia e o centro, né? Que se materializou mais ainda depois do aumento do preço do petróleo. Né? Mas logo depois caiu de novo, porque estruturalmente a tendência é a queda. Né? Agora tem explicações para isso. Tem a demanda forte da China, de produtos primários, não significa que vai se manter por muito tempo, e tem uma demanda especulativa,
no momento da crise de 2007 para cá, boa parte dos capitais que estavam na esfera puramente especulativa, o aplicado no mercado financeiro, no mercado imobiliário, começaram a ser aplicados em produtos básicos, matérias-primas e alimentos, como forma de especular. Isso aí terminou determinando o aumento dos preços e tal. Isso é conjuntural. Estruturalmente, a tendência segue sendo a queda dos termos de intercâmbio, a queda da relação de troca. Né? E o problema, conforme o Marinho já tinha dito, a questão não é só a queda dos termos de intercâmbio, a questão é que já na origem há um intercâmbio desigual. Né? Bem, pela via da dívida externa, a remessa de juros é um pouco menor do que antes em alguns países, como o Brasil, mas foi substituído por outra forma. Eu tenho impressão, não sei se o Marcelo trabalhou com isso na intervenção dele, né? O chamado capital fictício, o capital puramente especulativo, que circula pelo mundo na velocidade da luz, né? Ele entra aqui no Brasil, aplica-se no mercado financeiro, título da dívida pública e remete seu lucro lá para fora. Né? Que é uma forma, ou seja, a gente quando fala em dívida pública pensa que é uma dívida interna, que os credores são internos, pensa que aquele pagamento monstruoso de juros que se faz anualmente, que está no orçamento, que isso é para credores internos. Uma parte é para credores internos, uma parte significativa é para esses capitais que vêm de fora, que depois drenam lá para fora os ganhos, os lucros que obtém a partir daí. Né? Então, desse ponto de vista, está mais do que atual a teoria marxista da dependência para nos ajudar a entender o momento atual sobre essa questão da drenagem de recursos da periferia para o centro. Né? Que o velho Leonel Brizola, quem é o amigo do Leonel Brizola, não está mais aqui, não? Ah, está ali, é a Giba lá. O velho Leonel Brizola chamava de perdas internacionais. Esculhambava com as chamadas perdas internacionais. Né? E ele não era nenhum economista, mas percebia isso, percebia na pele que havia chamadas perdas internacionais. Né? Bem, então isso segue atual, não tem nada de datado historicamente, que só serve para aquela época. Então a teoria marxista da dependência serve para seguir entendendo essa realidade no momento atual. Né? A segunda questão que é fundamental, que é muito cara à teoria marxista da dependência, que é o que o Teotônio chamou inicialmente, Teotônio dos Santos, chamou inicialmente de dupla exploração, e que o Marini chamou de superexploração da força de trabalho. Né? Uma das demonstrações mais importantes que eu fiz na minha tese de doutorado foi o fato de que, apesar da intensa expansão da economia no final dos anos 60, começo dos anos 70 no Brasil, a ponto de ter sido chamado de milagre brasileiro, né? Foi um momento que também intensificou a superexploração. E eu elaborei várias categorias para poder, a partir vários indicadores, para a partir das categorias, definir claramente que tinha havido isso, naquele momento. Né? Alguém pode dizer, não, mas agora já não existe mais. O governo Lula adotou uma política de recuperação do salário mínimo, está na lei, né? Que todo ano aumenta por um índice composto da inflação e do PIB. Então, isso aí está amenizando a superexploração e tal. Esse dado também eu anotei porque mostra o significado disso. Eu não vou fazer toda a demonstração de se segue ou não havendo a superexploração. Vou dar um dado que para mim é suficiente. Né? Mas se vocês querem ver mais detalhes sobre isso, tem um estudo feito pelo Matias, que está aqui presente, que mostra que segue vigente, depois o Matias pode ver como o pessoal tem acesso, né? Segue vigente a superexploração no momento atual. Né? Mas veja esse dado. O DIEESE, para aqueles que não são brasileiros, DIEESE é o Departamento Intersindical de Estudos, Estatística e Socioeconômica, que é um órgão de estatística pertencente aos sindicatos, né? Dirigido pelos sindicatos.
ele faz estudos estatísticos periodicamente. Aí um dos estudos que ele faz é calcular mensalmente qual seria o salário mínimo necessário. Ou seja, a Constituição diz que já estava na lei de 43, lá do Getúlio, e a Constituição se segue dizendo que para poder sustentar uma família trabalhadora, o casal e 2 filhos, né, que é o que o Smith e o Ricardo já definiu como sendo a força de trabalho. A força de trabalho não é só para manter o trabalhador, para manter o trabalhador durante a quantidade de anos e manter a sua família, que eles trabalhavam com a ideia de 2 filhos. Né? Então, para manter a família trabalhadora, com o casal e 2 filhos, né, a Constituição define, a brasileira define um conjunto de bens que entram na cesta de consumo do trabalhador. Né? Pô, bem, o valor desses bens, o DIEESE chama de salário mínimo necessário. Salário mínimo seria o salário mínimo necessário para reproduzir a força de trabalho em condições sociais dadas, como Marx define o valor da força de trabalho. Né? O valor agora em março seria R$ 2.992,19, isso é quase R$ 3.000. Alguém sabe qual é o salário mínimo de hoje? Teve uma campanha eleitoral lá em São Paulo que a pegada do adversário com o outro é perguntar se sabia o preço da caixa de fósforo, para saber se o cara ia fazer compra no supermercado. Né? R$ 724, o último agora, a partir de janeiro. Né? Então, bem, R$ 724 é 1/4, é 25% do que seria necessário para reproduzir a força de trabalho no Brasil em condições sociais dadas. Né? Ou seja, precisaria 4 vezes mais, o trabalhador precisaria ganhar 4 vezes mais para reproduzir isso em condições sociais dadas. Né? Que são as condições sociais que existem em determinado momento histórico. Tá? Precisaria de 4 vezes mais. Ora, esse dado eu vou chutar, porque eu não tenho muito preciso. Mas até 4 salários mínimos, que seria o salário mínimo necessário, no Brasil deve abarcar pelo menos uns 70% a 75% da força de trabalho. Significa que 70% a 75% da força de trabalho devem ganhar até o que seria o mínimo necessário para garantir as condições sociais dadas. Né? Isso depois de um período razoável que vem sendo recuperado o salário mínimo, né? Com a política definida em lei, etc. Né? Então, a superexploração da força de trabalho segue vigente como nunca. Né? Pô, bem, eu vou levantar uma outra questão e depois uma final. Né? No debate do Fernando Henrique com Marini, o Fernando Henrique dizia que os teóricos da dependência, teóricos marxistas da dependência, eram estagnacionistas, que haviam planteado que o fato de as economias serem independentes se inviabilizava qualquer desenvolvimento. Né? E o Marini responde claramente que não, os teóricos nunca foram estagnacionistas. Quem chegou a ser estagnacionista foi o Celso Furtado lá nos anos 60. Né? Nunca foram estagnacionistas, mas diziam que a dependência exacerba as contradições, e ao exacerbar as contradições, limita as possibilidades de crescimento, mas não inviabiliza. Tanto é que as economias se industrializaram, várias delas, nem todas, mas algumas delas se industrializaram. Eu acho que a realidade, mais do que provou, apesar dos teóricos da dependência não se dizerem estagnações de não serem, né, mas diziam que limitava o desenvolvimento. E de fato limita. E quanto maior é a dependência, mais limitado é o potencial de desenvolvimento. Não significa que não desenvolva nada, desenvolve. Mas quanto maior a dependência, maior o potencial de limitação das possibilidades de desenvolvimento. Né? E a realidade provou isso. O momento que o Fernando Henrique escreveu a tese dele, lá, o livro dele, nos anos 60, lá com Paleto, era a época do chamado milagre brasileiro. Quando ele responde o Marini, o milagre já tinha se espatifado, no entanto a economia seguia crescendo
a partir do segundo PND do gás. Então, ele estava baseado no momento presente. Mas o que ocorreu a partir dali? Em alguns países, a partir da década de 70, mas em outros, a partir da década de 80, e prosseguiu pela década de 90, da América Latina, praticamente não cresceram. A economia praticamente não cresceu. O Brasil, de 81 a 92, a 93, cresceu em média 2% ao ano. O PIB cresceu em média 2% ao ano, né? Que em termos per capita é zero. Vários países, como a Argentina, já havia começado um processo de crescimento quase zero, em termos per capita, na década de 70. Né? Nessa década passada, vários desses países começaram a tiveram algum crescimento, mas porque houve algumas modificações. Não é que se rompeu com a dependência, não rompeu. No entanto, houve algumas modificações nos laços de dependência, a partir de programas econômicos que em alguns aspectos chegaram a mudar, e isso permitiu que a economia crescesse um pouco, mas por um período curto, porque logo depois, basta a economia mundial entrar em crise, que se manifesta novamente o baixo potencial de crescimento de uma economia dependente. E isso é natural. Por que é natural? Porque se o processo de crescimento econômico depende da acumulação de capital, e a acumulação de capital depende da mais-valia, se a mais-valia que é acumulada para poder aumentar a capacidade produtiva, e se uma parte da mais-valia é drenada para fora, drenada para o exterior, então é evidente que isso limita o potencial de crescimento da economia, né? Bem, mas agora eu queria... Que tempo eu tenho ainda? Tenho 20? Então dá para fazer o proselitismo que eu quero fazer agora. Bem, eu vou entrar numa questão que tem dado várias polêmicas, tanto intra como inter, os que têm lidado com a teoria marxista da dependência, né? Bem, que é a questão da superação da dependência, né? Antes dos teóricos da marxista da dependência, havia a visão cepalina, que dizia que a dependência se superava pela industrialização, que levaria a um capitalismo autônomo, né? E havia a visão dos PCs, como eu falei, que dizia que superava pela Revolução Democrática Burguesa, ou nacional-democrática, anti-imperialista, anti-feudal, etc., né? Bem, tanto a CEPAL, de certa forma, os PCs assimilaram, de certa forma, as teses da CEPAL na questão da inserção mundial, né? Então, ambos achavam que o imperialismo era um sistema externo às economias da periferia, da dependência, né? O Lenin já tinha dito que o imperialismo é um sistema mundial, que tem o centro, tem a periferia, tem a parte central, mas ele se expande. O sistema imperialista ele nasce no centro e, a partir da exportação de capitais, ele vai se expandindo pelo resto do mundo, né? Então, ele se manifesta internamente nas economias dependentes, né? Bem, e para os teóricos da dependência, na sua vertente marxista, a superação da dependência, que é essa inserção subordinada das economias no contexto internacional, se dá pela superação do capitalismo, se dá pelo socialismo, né? Bem, essa é a tese básica da superação. Não vou entrar em todos os detalhes de por que essa tese, mas é a tese básica da superação da dependência. Se dá nos marcos da superação do capitalismo, né? Pois bem, no final dos anos 80, começo da década de 90, mas particularmente começo da década de 90, o Marini coloca algumas questões que eu acho que a gente tem que refletir sobre elas, que não nega a essência dessa questão colocada anteriormente, mas são questões novas para poder entender o processo, de como o processo se dá, né?
Essas questões estão, sobretudo, nesse livro, América Latina, Dependência e Integração. Né? E aí eu vou fazer questões relacionadas à questão do caminho da superação da dependência. Né? Eu vou ler para vocês alguns textos marinhos sobre isso. Um deles diz assim: será preciso, talvez, talvez, ele não está afirmando com convicção, talvez, percorrer uma etapa intermediária. Será preciso, talvez, percorrer uma etapa intermediária, ditada pela correlação de forças. Quando ele está falando de correlação de forças, ele analisou antes a questão da queda da União Soviética, o que ocorreu a partir da queda do mundo socialista, etc. E que consiste em converter esses órgãos de democracia participativa, segundo ele estava sendo construídos nas lutas contra as lutas que estavam estabelecendo na América Latina, em instrumento de pressão, uma etapa intermediária, que consiste em converter esses órgãos de democracia participativa em instrumentos de pressão e controle sobre o aparelho de Estado, antes de alcançar o nível de tomada de decisões. Está dizendo que aí ainda não é a tomada do poder, porque não é a tomada de decisões, mas instrumento de pressão e controle sobre o aparelho de Estado. E mais adiante ele diz o seguinte: é esta a razão pela qual, frente à privatização ou à simples estatização, o movimento popular, sem perder de vista que a propriedade pública lhe é sempre mais conveniente que a privada, está em condições de levantar a proposta de uma área social regida pelo princípio da autogestão e da subordinação dos instrumentos de regulação do Estado às organizações populares. Né? Então, veja bem, ele está colocando aqui uma etapa intermediária, depois eu vou falar mais sobre isso. A etapa intermediária que, segundo ele, consistiria em utilizar os instrumentos de democracia participativa como pressão sobre o Estado. E, ao mesmo tempo, na luta contra as privatizações, colocar a bandeira de uma proposta de uma área social, assim, não é o conjunto da economia, uma área social, regida pelo princípio da autogestão e da subordinação do instrumento de regulação do Estado. Né? Bem, o microfone. Mas o que eu quero mais destacar é a maneira como ele tratou a questão, nessa mesma época, no mesmo livro, da integração regional, integração latino-americana. Que papel poderia cumprir a integração da América Latina? Né? Ele diz o seguinte, que a dependência bloqueia, impede, ele usa o termo inviabiliza a integração latino-americana. A dependência inviabiliza a integração da América Latina. Né? Mas diz o seguinte, que em momentos de crise da dependência e de afirmação, ele usou essa expressão, afirmação do poder nacional dos países da região, né? Processo de integração pode emergir e pode avançar. Em momentos de crise da dependência, o processo de integração pode emergir e pode avançar. Né? E ele cita dois momentos. Ele cita a década de 50, um acordo que terminou nos consolidando entre o Perón e o Getúlio Vargas, entre Brasil e Argentina, que seria a tentativa de montar um mecanismo de integração entre os dois países como base para a integração do conjunto da América do Sul. Né? E cita novamente quando se inicia a crise estrutural do capitalismo, final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Várias iniciativas que foram ocorrendo, desde o CELA, Sistema Econômico Latino-Americano, os grupos foram criados, grupo de contadora, depois o acordo entre Brasil e Argentina. Né? Ele cita como, aproveitando-se da crise, as burguesias da região, com seus estados, buscaram o mecanismo de integração. Né? Mas dizer o seguinte, esse mecanismo de integração buscados pelas burguesias e pelos estados é insuficiente. Não garante um processo de transformação da realidade latino-americana. Eu vou citar a frase que ele diz isso. Bem, ele diz o seguinte,
nesse contexto, no contexto esse contexto que eu estava falando, da crise geral, etc., a América Latina tem, primeiro que, enfrentando as pressões que se exercem sobre ela, no sentido de dilacerá-la e proceder à anexação separada de suas partes, promover, então, tem primeiro que, promover a criação de um espaço econômico mais amplo, capaz de adequar-se aos requerimentos derivados das modernas tecnologias de produção. Isso não pode entender-se, porém, como ocorreu na década de 60, como simples agregação de espaços econômicos relativamente dinâmicos, pequenas ilhas no oceano do subdesenvolvimento, em que se submerge a região. Pelo contrário, supõe a formação de uma nova economia. Qual o conceito que ele está tendo de integração? Supõe a formação de uma nova economia baseada na incorporação de amplos contingentes populacionais à cultura, ao trabalho e ao consumo, mediante uma adequada alocação dos investimentos, uma verdadeira revolução educacional, a redução das altas taxas de superexploração do trabalho e, portanto, uma melhor distribuição da renda. Veja bem, ele diz que tudo isso vai trazer como fim uma redução das altas taxas de superexploração do trabalho. Ele não está dizendo que vai acabar com a superexploração do trabalho. Certo? E para fazer isso, para fazer esse tipo de integração, que tem essa característica que ele diz em outra parte, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Há, por certo, uma questão ainda mais relevante. Retirar-lhe do processo de integração o caráter de competência exclusiva dos governos e da burguesia, através de uma maior iniciativa e controle por parte das forças populares que dependem da coordenação de esforço no plano sindical, social e cultural, assim como partidário e parlamentar. Né? Então ele está dizendo o quê? Que para realizar essa integração que ele disse que deveria ser feita, teria que o movimento popular assumir o protagonismo. Certo? Se não assume, não se dá esse processo de integração. Vou ler mais uma frase dele sobre a importância que ele atribui ao processo de integração. Essa frase está no livro que foi editado pela Roberta, que estava aqui hoje pela manhã, a Roberta e o João Pedro Stedley, que é Rui Marinho, Vida e Obra. Né? Tem um texto dele escrito logo depois desse livro, um texto pequeno, jornalístico, em que ele diz o seguinte: a integração latino-americana, como arma principal na luta contra a dependência e pelo desenvolvimento, não pode ser vista como algo que interessa somente ao governo, aos empresários e à economia. Ela tem de ser entendida como uma grande empresa política e cultural capaz de convocar a participação ativa de todos os setores do povo. Né? Bem, essas colocações do Marini deram margem aqui algumas pessoas, dentre eles o Cláudio Katz. O Cláudio Katz não estaria aqui, não? Estaria. Tenha dito o seguinte, que o Marini havia aberto mão do socialismo e colocado como alternativa a integração regional. Né? Bem, você vê o peso que ele dá à integração regional. Ele chega a dizer que é a arma principal na luta contra a dependência e pelo desenvolvimento. Né? Dá essa importância. Mas você vê, quando ele define a integração regional, o que ele diz? A integração regional não é essa que está aí, mas a integração regional que seria protagonizada pelo povo, etc. Né? Ele diz que o resultado dela é diminuir a superexploração da força de trabalho. Ora, a principal manifestação interna da dependência para a Marinha é exatamente a superexploração da força de trabalho. Se a integração regional só diminui a superexploração e não resolve, então ele não está vendo a integração regional como sendo um instrumento para resolver, para superar a dependência, mas sim para diminuir os efeitos dela. Né? E que ele definiu antes como uma etapa intermediária. Né? Etapa intermediária. É uma etapa em que isso significa ele ter retornado à visão etapista dos PCs, clássica,
Eu acho que não. Porque ele coloca como etapa intermediária, mas como instrumento de acumulação de força. Um instrumento de acumulação de força em direção ao objetivo que é a superação definitiva da dependência pelo socialismo, né? Bem, eu estou interpretando dessa maneira, e queria acrescentar um elemento a mais. Eu acho que além desse elemento que ele coloca, utilizar a democracia participativa como instrumento para influenciar sobre o Estado, utilizar a integração regional como instrumento para garantir um processo de maior autonomia da região frente ao imperialismo, né? Como instrumento de acumulação de força na luta geral contra o imperialismo, eu queria colocar, já vem daí que eu falei que essa é a fase do proselitismo, que é uma questão que eu venho levantando já há algum tempo, que eu acho que é um instrumento poderoso nesse processo de acumulação de força, que incorpora a questão da integração regional, que incorpora a questão da participação democrática cada vez mais intensa do povo. Isso é uma questão que já havia sido colocada por Engels. O Engels lá atrás, quando ele faz o prefácio da luta de classe na França, de Marx, ele diz exatamente isso, que a luta democrática dos trabalhadores, organizado naquela época no partido que ainda era, se propunha ser revolucionário, que era o Partido Social Democrata Alemão, que a luta democrática era o processo de acumulação de força para a luta pelo socialismo, né? Bem, então o que eu vou colocar é o seguinte, a lenha na fogueira. Eu acho que um instrumento poderoso é o capitalismo de Estado, né? O que é o capitalismo de Estado para mim? Eu já concluo. O que é o capitalismo de Estado para mim? É a substituição dos monopólios privados pelo domínio público, pelo domínio estatal, né? Onde tem monopólio, ou por razões naturais ou por razão econômica, não pode estar em mãos privadas, em mãos estatais. Quem formulou essa tese foi o Lenin, quando ele formulou a NEP, a Nova Política Econômica, logo depois da Guerra Civil, a União Soviética praticamente destruída, né? Ele propôs um caminho que ele chamou de Nova Política Econômica, que tinha como um dos instrumentos o capitalismo de Estado, né? A Vânia Bambia, lá no livro dela, O Capitalismo Dependente Latino-Americano, né? Ela diz o seguinte, que na América Latina, no processo de industrialização, vinha se formando um capitalismo de Estado, só que esse capitalismo de Estado que vinha se formando, pelo processo de entrada do capital estrangeiro no pós-guerra, pelo processo de desnacionalização das economias, esteve cada vez mais a serviço do capital estrangeiro. Ou seja, um capitalismo de Estado que esteve subsumido no capital estrangeiro, né? E subsumido da forma mais clara, transferia mais-valia dos trabalhadores das empresas estatais para as empresas estrangeiras, vendendo os seus serviços, os seus produtos, aço, etc., né? Por um preço abaixo do valor, né? Então, era um capitalismo de Estado que esteve a serviço do capital estrangeiro, né? Esse capitalismo de Estado que eu proponho é um capitalismo de Estado que substitua o capital estrangeiro, nem só o capitalismo, mas os monopólios, né? Eu acho que é um instrumento a mais, além da integração regional. Não vai dar tempo, mas eu diria que dos processos de integração regional que existem, o que mais teria alguma semelhança, alguma aproximação com o que o Marinho propõe, né, é a ALBA, mas mesmo assim de maneira insuficiente e com uma certa paralisia que vem há já algum tempo, né? Mas foi quem mais procurou pensar a integração de uma forma que ajude a transformar internamente as economias também, de forma a aumentar o poder das nações que fazem parte do bloco, né, na esfera internacional em relação ao domínio imperialista, né? Eu cheguei a fazer um artigo, eu e a minha companheira Luísa, que alguns aqui já conhecem, a partir da teoria do Marinho, tentar entender a ALBA, né?
Quem quiser ter, esse a gente apresentou, fizemos algumas modificações agora, a gente já tinha apresentado na ALAS, né? Quem quiser ter acesso, depois eu posso mandar. Então eu digo, por mais que não significa que os elaboradores da ALBA tenham lido o Marinho em detalhe, agora vão fazer o que o Marinho propôs. Não, não é isso. Processo concreto não é assim, em teoria e prática. Às vezes alguém está pondo em prática algo que ainda não conhece bem a base teórica, e às vezes a teoria está sendo elaborada com base numa prática, etc. Né? Bem, mas para concluir era isso que eu queria colocar. Eu acho que segue colocado pela teoria básica da dependência, pelo Marinho, a questão da solução da dependência pela via do socialismo. No entanto, são colocados meios, instrumentos, caminhos de acumulação de força nessa direção. E eu dou a minha contribuição colocando a questão do capitalismo de Estado. Era isso, obrigado.